No coração do Alasca, existe um lago que esconde mais do que apenas água. O que se move sob a superfície de Iliana tem alimentado lendas há séculos. Número 1. O lago que engole segredos. No Alasca, existem mais de 3.000 rios e cerca de 3 milhões de lagos. Visto do alto, um deles se destaca, o Lago Iliana, que se parece com um enorme peixe. Para muitos, ele é apenas o maior e mais tranquilo lago do estado, mas quem vive nas proximidades sabe que isso está longe da verdade. Abaixo da superfície, sombras se movem onde ninguém espera. Redes de pesca desaparecem, barcos retornam com danos misteriosos. Há séculos, moradores sussurram sobre algo gigantesco nas águas, o tubarão do Alasca. Só que neste caso a criatura não é um mito, é real, e bem maior do que qualquer um imagina. Número 2. Um mar disfarçado de lago. Este lago não guarda apenas água, ele guarda medo, mistério e, segundo muitos, monstros. O Lago Iliana é tão vasto que mais parece um mar interior do que um lago comum. Com quase 130 quilômetros de comprimento e 40 quilômetros de largura, ele poderia facilmente abrigar toda a cidade de Los Angeles com sobra. Número 3. Isolamento que esconde horrores. Não é apenas o tamanho que o torna assustador, são os segredos escondidos em suas profundezas. Localizado numa das regiões mais selvagens do Alasca, o lago é isolado. Não há rodovias que o alcancem, nem cidades à sua volta. A maioria das pessoas jamais chega perto dele. Esse isolamento é justamente o que permite que algo estranho viva escondido ali por séculos. Número 4. Conexão com o mar. O Lago Iliamna, curiosamente, não é completamente isolado do oceano. O rio Kvichak o conecta à Baía de Bristol e ao Mar de Bering. Isso significa que criaturas marinhas podem entrar no lago. Uma vez lá dentro, podem se adaptar à água doce e desaparecer nas profundezas escuras. Isso já aconteceu antes. Focas já foram vistas nadando no lago e até baleias beluga foram avistadas brincando a muitos quilômetros terra adentro. Se pequenos mamíferos marinhos conseguem sobreviver ali, por que algo maior, mais antigo e perigoso não conseguiria? Número 5. Camadas de mistério. Por fora, o lago parece tranquilo, mas por dentro é como um bolo em camadas. Águas mais quentes ficam na superfície, enquanto camadas frias e densas estão no fundo. Esse limite entre as camadas se chama termoclina. Para quem tenta se esconder, a termoclina é o esconderijo perfeito. Abaixo dela, os sinais de sonar enfraquecem, a luz some e a visibilidade vai a quase zero. Uma criatura pode estar a apenas 10 metros do seu barco, e você jamais saberá. Número 6. A profundidade do medo. Pescadores relatam que o lago engole tudo o que é lançado nele. E os boatos só crescem por causa da profundidade absurda. Em alguns pontos, o Lago Iliana ultrapassa 300 metros, tão fundo quanto o Empire State Building é alto. Imagine uma criatura do tamanho de um ônibus emergindo daquela escuridão e tocando o casco do seu barco. É por isso que os moradores o chamam de o Lago que engole segredos. Número 7. Sinais do céu. Por décadas, pilotos que sobrevoaram o lago relataram sombras enormes se movendo sob a água. Grandes demais para serem peixes, lentas demais para serem baleias, estranhas demais para serem explicadas. O que poderia viver em um lugar assim? O que seria tão misterioso a ponto de assustar até os moradores que conhecem aquelas águas desde sempre? Número 8. Lendas ancestrais. Muito antes dos pilotos relatarem sombras na água, os povos nativos que viviam às margens do lago já falavam de criaturas que exigiam respeito. As histórias eram passadas por meio de músicas, esculturas, avisos e tradições. Uma delas contava sobre Gaakad, um enorme animal que saía da água com força suficiente para virar canoas e arrastar homens para as profundezas. Os mais velhos ensinavam que, quando a água escurecia sem vento ou começava a ondular sozinha, era hora de partir. Quem ignorava o aviso muitas vezes não voltava. Número 9. Os caçadores do fundo do lago. Mais a oeste, o povo Alutiiq contava histórias de seres chamados Dignuk. Eles eram lembrados como caçadores que se moviam em grupo, cercavam embarcações e atacavam por baixo. Os pescadores eram alertados para nunca navegar sozinhos e ficarem atentos a qualquer mudança repentina na superfície do lago. As músicas e relatos orais descreviam criaturas tão poderosas que podiam partir barcos de madeira com facilidade. A mensagem era clara:
A segurança no Lago Iliana dependia do respeito às regras deixadas por quem já tinha visto o que vivia lá embaixo. Número 10. Arte que avisa. Essas lendas não foram mantidas apenas na fala. Esculturas totêmicas mostravam corpos longos com nadadeiras afiadas. Canções cerimoniais descreviam os movimentos dos predadores nas águas. Cada detalhe servia a um propósito: lembrar ao povo que o lago podia trazer vida, com suas corridas de salmão, mas também tirá-la sem aviso. Essas histórias funcionavam como registros antigos de observação, repetidos por tantas gerações que se tornaram um corpo de conhecimento tão forte quanto qualquer ciência escrita. Número 11. Os comerciantes russos enfrentam o desconhecido. Quando os comerciantes de pele russos chegaram ao Alasca no século XVIII, buscavam riqueza com peles de lontra marinha, mas logo começaram a relatar encontros perturbadores. Seus diários falavam de barcos atingidos por forças invisíveis e homens puxados para dentro da água, cujos corpos jamais foram encontrados. No começo, os russos achavam que os avisos indígenas eram apenas superstições, mas à medida que os incidentes aumentaram, começaram a repensar. Número 12. O ataque no silêncio. Imagine um comerciante cruzando o lago ao entardecer. De repente, uma sombra imensa passa por baixo do barco, bloqueando a luz que vinha do fundo. O casco estremece ao ser raspado por algo. A água explode e em segundos o barco vira. Os equipamentos somem e os homens lutam para sobreviver nas águas congelantes. Os que conseguiram voltar jamais duvidaram das lendas locais novamente. O mais impressionante é o quanto essas advertências antigas se parecem com os relatos atuais. Criaturas com corpos metálicos que se movem em grupo atacam barcos e não deixam chance de fuga. Número 13. A sabedoria dos povos antigos. Esses detalhes atravessaram línguas, séculos e distâncias, mas continuaram ligados pelas mesmas águas. Hoje podemos ver essas lendas não como mitos, mas como registros antigos de encontros extraordinários no Lago Iliamna. Os povos Tlingit e Alutiiq talvez não tivessem sonar ou termos científicos, mas tinham gerações de experiência direta. Eles deixaram um mapa de alertas que ainda hoje combina com o que testemunhas modernas descrevem. Número 14. O piloto que viu demais. 1942. No verão de 1942, um piloto chamado Babe Ellsworth decolou com seu pequeno avião sobre o céu do Alasca. Ele conhecia cada curva do Lago Iliana. Ao seu lado estava Bill Hammersley, um agente de vida selvagem do governo. O voo parecia rotineiro, até que não foi mais. Número 15. A formação metálica. Enquanto cruzavam o lago, Ellsworth notou formas sob a água. Achou que fossem troncos. Mas ao virar o avião, as formas se moveram. Eram vivas. Hammersley colou o rosto na janela. Juntos contaram mais de uma dúzia de criaturas nadando logo abaixo. Ellsworth as descreveu depois como animais com aparência metálica, quase do tamanho da envergadura de seu avião. Elas nadavam em formação, não como peixes dispersos, mas como um grupo coordenado. Seus dorsos reluziam sob o sol como aço polido. Número 16. Quando a lenda virou realidade. Para um piloto experiente, aquilo era diferente de tudo que já havia visto. Ao aterrissarem, os dois não conseguiram guardar o segredo. Ellsworth já conhecia as lendas, mas agora tinha sua própria história. Hammersley, um funcionário conhecido pela seriedade, confirmou tudo. A credibilidade de ambos deu peso ao relato. E logo a notícia se espalhou além das vilas remotas. Número 17. O milionário obcecado. Entre os que ouviram falar do caso estava Tom Slick, um rico empresário do Texas com paixão por criptozoologia. Slick financiou expedições para encontrar animais desconhecidos, e o Lago Iliamna virou uma de suas grandes obsessões. Suas equipes entrevistaram testemunhas, estudaram a geografia do lago e até tentaram capturar provas. Dizem que em uma dessas caçadas, um anzol de aço do tamanho de um braço humano foi completamente entortado, como se algo incrivelmente forte tivesse puxado do fundo. Número 18. A virada nas investigações. O encontro de Ellsworth e Hammersley marcou um divisor de águas. Até então as lendas eram vistas como folclore. Mas agora havia um relato detalhado de um piloto e um agente do governo. Outros pilotos começaram a contar suas próprias experiências, descrevendo criaturas de tamanho e comportamento semelhantes. Ver uma sombra isolada podia ser ignorado, mas ver mais de uma dúzia de animais enormes nadando juntos, isso era outra história. Número 19. Os gigantes emergem.
Anos 1970. Nos anos 1970, o Lago Iliamna deixou de ser apenas um lugar de histórias misteriosas. Ele começou a atrair investigadores, pilotos e moradores que passaram a ver o impossível rompendo a superfície da água. Em 1977, um piloto chamado Tim Laporte sobrevoava o lago com um pesquisador. Ambos viram ao mesmo tempo uma forma gigantesca logo abaixo da água. Seu dorso era longo e brilhava. Outra criatura surgiu ao lado. Ambas tinham cerca de 9 metros de comprimento ou mais. Número 20. O avistamento coletivo. Ano 1988. Em 1988, um avistamento em massa sacudiu as pequenas comunidades ao redor do lago Iliamna. 17 pessoas, todas em terra firme, disseram ter visto criaturas enormes rompendo a superfície ao mesmo tempo. Os animais se moviam com força e precisão. Alguns nadavam em pares, outros circulavam em volta uns dos outros. As testemunhas estimaram comprimentos entre 7 e 12 metros. Ver tanta gente descrever a mesma coisa no mesmo instante tornava difícil tratar o caso como imaginação ou truque da luz. Número 21. O medo à flor da água. Ano 1987, um ano antes. Em 1987, uma mulher chamada Vera Collia vivenciou algo assustador. Ela estava navegando pelo lago quando percebeu a água ao redor do barco começar a se mover. Massas escuras surgiram sob a superfície. Seu barco balançou violentamente, como se algo enorme estivesse empurrando de baixo para cima. Apavorada, Vera voltou às pressas para a margem. Ao contar o que viu, seus vizinhos só confirmaram o que já sabiam. O lago tem uma reputação antiga e perigosa. Número 22. A força dos relatos. Esses anos criaram um tipo estranho de impulso. As histórias deixaram de ser casos isolados contados por indivíduos. Agora, havia grupos de testemunhas, muitos deles observadores experientes. Em vários casos, os relatos foram registrados oficialmente. Pilotos preencheram relatórios. Pescadores conversaram com autoridades locais. Fotografias chegaram a surgir, mas muitas acabaram arquivadas, escondidas em pastas do governo ou descartadas como inconclusivas. Mesmo assim, algo havia mudado. Os gigantes não estavam mais se escondendo tanto. Eles estavam emergindo e deixando um rastro de provas. Número 23. A caçada que mudou tudo, ano 1979. Logo após o avistamento de Tim Laporte, a curiosidade em torno das criaturas do lago Iliamna explodiu. Em 1979, essa curiosidade deu origem a uma das maiores caçadas a um monstro já feitas na América do Norte. Tudo começou com um jornal. O Anchorage Daily News anunciou uma recompensa de $100 mil para quem trouxesse provas concretas da criatura. Uma foto, um corpo, qualquer coisa que calasse os céticos. Número 24. Uma caçada tecnológica e desesperada. A notícia empolgou o estado inteiro. Profissionais e aventureiros amadores começaram a falar do lago. A caçada que se seguiu misturou tecnologia e desespero. Submarinos foram lançados nas águas escuras, iluminando apenas pequenos trechos do imenso lago. Sonares varreram as profundezas e detectaram massas em movimento. Hidrofones registraram sons estranhos, graves, profundos, que não combinavam com focas ou cardumes. Houve até quem recorresse a métodos psíquicos, alegando que poderes extrasensoriais poderiam ajudar a localizar a criatura. Número 25. Provas físicas assustadoras. Algumas evidências vieram à tona. Pescadores voltaram com redes rasgadas por algo que só podia ser descrito como incrivelmente forte. Barcos apresentavam danos nos cascos, como se tivessem sido atingidos por algo muito maior do que rochas ou gelo. Equipamentos foram encontrados com marcas de dentes grandes e profundos, sugerindo uma mordida de um animal muito maior do que qualquer peixe de água doce conhecido. Número 26. O mistério persiste. Apesar de todo o entusiasmo, a caçada não trouxe a prova definitiva. Os submarinos voltaram à superfície com imagens borradas e leituras de sonar que mais levantavam perguntas do que respondiam. Os sons gravados fascinavam os pesquisadores, mas não podiam ser ligados com certeza a uma espécie desconhecida. Os danos nos barcos e redes eram reais, mas sem capturar um animal, tudo continuava aberto à interpretação. Número 27. A atenção da televisão, mesmo sem conclusões, o mistério não desapareceu. Anos depois, programas de TV retornaram ao lago.
incluindo Monstros do Rio, de Jeremy Wade. O experiente pescador investigou as águas de Iliana e considerou hipóteses como tubarões da Groenlândia e esturjões. Mas mesmo com os equipamentos modernos, ele admitiu: o mistério continua sem solução. Número 28. A ciência do terror. Lendas e avistamentos abriram caminho, mas nas últimas décadas a ciência entrou em cena para tentar entender o lago Iliamna, e o que foi descoberto só aumentou o mistério. Em alguns casos, o deixou ainda mais assustador. Bruce Wright, um biólogo marinho respeitado no Alasca, sugeriu que as criaturas pudessem ser tubarões da Groenlândia gigantes. Esses animais vivem por séculos, alcançam mais de 6 metros de comprimento e prosperam em águas frias e escuras. Número 29, quando teoria e testemunho não batem. Se esses tubarões conseguissem chegar ao lago Iliamna pelo rio Kvichak, teriam ali o esconderijo ideal. Águas profundas, muito salmão e pouca presença humana. A teoria faz sentido, mas os relatos de testemunhas descrevem algo ainda maior. Alguns dizem ter visto criaturas com mais de 18 metros, outros mencionam dorsos metálicos brilhando ao sol. Algo que não combina com nenhum tubarão conhecido. Número 30. DNA misterioso nas águas. Nos últimos anos, cientistas começaram a usar o DNA ambiental, ou eDNA. Testando amostras da água, é possível encontrar rastros genéticos de tudo que passa por ali. As análises no lago Iliamna detectaram salmões, focas e outras espécies esperadas, mas também sequências que não correspondiam a nenhum peixe catalogado. Esses dados sugerem que talvez uma espécie desconhecida esteja de fato vivendo no lago. Número 31. Sinais térmicos e tremores aquáticos. Imagens térmicas também foram usadas. Aviões com câmeras infravermelhas detectaram assinaturas de calor logo abaixo da superfície. Esses sinais eram grandes demais para serem salmões ou focas. Lembravam o tamanho e a forma de grandes predadores marinhos, em locais onde nenhum deles deveria estar. Seismógrafos, normalmente usados para medir terremotos, também registraram distúrbios rítmicos na água. Sinais assim são típicos do deslocamento de corpos gigantes, e não batiam com gelo se partindo ou tempestades. Número 32. Ciência dividida. Mesmo com toda essa tecnologia, as teorias continuam divididas. Alguns cientistas defendem a hipótese dos tubarões ou esturjões. Outros afirmam que é impossível ignorar os relatos de animais com 30 a 60 metros, nadando em grupo, atacando embarcações. Se forem mesmo tubarões ou esturjões, estão se comportando de forma inédita, caçando em grupo, surgindo juntos na superfície e demonstrando inteligência. Número 33. Uma criatura que não conhecemos. A possibilidade mais inquietante é a de que o lago Iliamna abriga algo completamente desconhecido. Um predador que evoluiu em isolamento. Ou talvez um sobrevivente de uma linhagem pré-histórica que acreditávamos extinta. Se for isso, as redes rasgadas, os anzóis entortados, o DNA estranho e os sinais térmicos são só o começo. Porque se nem toda essa tecnologia conseguiu explicar o que se esconde ali, então a pergunta é: o que está realmente emergindo das profundezas? Número 34. Investigadores desaparecidos. Ao longo das décadas, cientistas, mergulhadores e cinegrafistas vieram ao lago Iliana com a esperança de resolver o mistério. Alguns voltaram com histórias inexplicáveis, outros nunca voltaram. Os primeiros relatos de desaparecimentos surgem nos anos 1950. Pequenas equipes de pesquisa partiam em barcos equipados com câmeras e sonares, decididas a provar que o monstro era real. Alguns desses barcos voltaram com buracos perfeitos nos cascos, como se algo enorme os tivesse atingido por baixo. Outros retornaram à deriva, vazios. Os tripulantes haviam desaparecido e os equipamentos estavam espalhados. Número 35. Silêncio nas profundezas. Nos anos 1960, 2 biólogos montaram acampamento na margem do lago. Eles instalaram cabos submersos para captar sons debaixo d'água. Uma noite, o sinal simplesmente se apagou. Na manhã seguinte, moradores encontraram os equipamentos semi-enterrados na lama. Os cabos estavam cortados, como se por uma lâmina. Os 2 cientistas nunca mais foram vistos. Número 36. O mergulho que terminou mal. No fim dos anos 1970, uma equipe de mergulhadores chegou da parte continental dos Estados Unidos trazendo novos equipamentos. Eles acreditavam que o monstro poderia se esconder em cavernas submersas nas margens do lago.
Desceram nas águas geladas, mas em poucos minutos, os rádios começaram a falhar. Estática, vozes distorcidas e, de repente, silêncio. Apenas um mergulhador emergiu, tremendo e sem fôlego. Recusou-se a contar o que aconteceu. Os outros jamais foram encontrados. Número 37. Ossadas e Força Bruta. Anos 1990. Nos anos 1990, uma equipe de filmagem japonesa veio ao lago. Relataram ter encontrado cavernas submersas cheias de ossadas, costelas enormes, crânios encaixados entre rochas. Tiraram fotos, mas ao tentar subir à superfície, algo atingiu o submarino com força esmagadora. A estrutura voltou à costa avariada, com cortes profundos no casco de alumínio. Quando revelaram as fotos, muitas estavam danificadas. E as cavernas nunca mais foram localizadas. Número 38. Desaparecimentos recentes. Ano 2021. Mesmo hoje, os desaparecimentos continuam. Em 2021, 2 mergulhadores locais sumiram enquanto exploravam o lado sul do lago. O barco de apoio encontrou os cabos de segurança cortados com precisão. Equipes de resgate vasculharam a área por semanas, sem encontrar nenhum vestígio dos mergulhadores. Número 39. Encontros mais frequentes. Ultimamente, algo mudou. Os avistamentos no lago estão se tornando mais frequentes. As criaturas estão se mostrando de formas que nunca haviam sido vistas antes. E muitos acreditam que o motivo é o aquecimento global. O Alasca está esquentando mais rápido do que quase qualquer outro lugar do planeta. O permafrost ao redor do lago está derretendo. Gelo que antes era permanente agora está se partindo. Número 40. Um lago em transformação. Com as estações mudando, o lago também está mudando. A temperatura da água sobe e desce de maneiras novas. Correntes surgem onde antes não existiam. Essas mudanças podem estar forçando o que vive nas profundezas a chegar mais perto da superfície. E as migrações de salmão, que por séculos alimentaram as criaturas, também estão mudando. Os peixes estão chegando mais tarde, se movendo de forma diferente e às vezes em menor quantidade. Se os monstros dependem deles, talvez estejam seguindo os cardumes para áreas novas e se aproximando mais dos humanos. Número 41. O impacto humano. Ao mesmo tempo, mais pessoas estão entrando no território do Lago Iliana. Mais barcos, mais aviões, mais turistas buscando aventura. A pesca esportiva virou um atrativo popular. A tecnologia facilita rastrear movimentos no lago. O que antes era um santuário intocado, agora está repleto de olhos e ruídos humanos. Número 42. Novos olhos, novas provas. Os monstros talvez não estejam aparecendo mais do que antes. Talvez apenas estejam ficando mais difíceis de evitar. Drones sobrevoam o lago registrando imagens do alto. Satélites identificam distúrbios na superfície. Sonar escaneia as profundezas com precisão nunca vista. E em meio a essa enxurrada de dados, coisas estranhas continuam surgindo. Número 43. A imagem que chamou atenção. Ano 2019. Em 2019, operadores de drones capturaram uma forma escura se movendo sob as ondas. Longa, espessa. Grande demais para ser uma foca. Lisa demais para ser um cardume. Imagens de satélite mostraram ondulações em locais sem barcos. Sonar captou massas enormes em movimento, que apareciam e sumiam sem deixar rastro. Pode ser que essas sejam as primeiras provas reais de que algo está agitando aquelas águas. Número 44. O mundo está mudando, o monstro também. A verdade é que o mundo ao redor do lago Iliamna está se desintegrando e o que vive em suas profundezas está sendo forçado a sair das sombras. Para quem quer saber o que espreita sob as águas, a pergunta agora não é mais se o monstro existe, mas sim, por quanto tempo ele ainda vai conseguir se esconder. Número 45. Monstros em lagos ao redor do mundo. Por mais misterioso que seja o lago Iliamna, ele não está sozinho. No mundo todo existem lagos com histórias de criaturas gigantescas e inexplicáveis. Os nomes mudam, mas os padrões são semelhantes. Formas estranhas na água, pescadores que não voltam e lendas que atravessam os séculos. Talvez o monstro de Iliana faça parte de algo maior, um mistério global. Número 46. Lendas de outros lagos. O exemplo mais famoso é o do Lago Ness, na Escócia. Por centenas de anos, moradores e visitantes afirmam ter visto uma criatura gigante cruzando as águas escuras. Alguns descrevem um pescoço longo erguendo-se sobre as ondas, como um réptil pré-histórico que nunca desapareceu.
Outros falam de córcovas enormes surgindo e desaparecendo na superfície. Fotos e imagens de sonar apenas alimentam o mito. Até hoje, novas expedições são organizadas em busca de provas concretas da criatura que os locais chamam de Nessie. Número 47. O gigante canadense, Ogopogo. Do outro lado do oceano, na Colômbia Britânica, Canadá, outro monstro é dito habitar o lago Okanagan. Chamado de Ogopogo, ele também faz parte das histórias indígenas, onde era retratado como uma serpente poderosa que exigia respeito e oferendas antes que alguém cruzasse suas águas. Avistamentos modernos descrevem uma criatura escura e gigantesca que se move em espiral com até 12 metros de comprimento. Assim como em Iliana, há registros de pescadores, pilotos e até multidões nas margens que juram ter visto o monstro. Número 48. O mistério de Lake Champlain. Champ. Mais ao leste, nos Estados Unidos, o Lago Champlain tem seu próprio mistério. Um ser que os locais chamam de Champ. Os relatos falam de um animal com corpo alongado, às vezes com cabeça parecida com a de um cavalo, outras vezes com ondulações suaves que cruzam a água. Em 1977, Sandra Mansi tirou uma foto famosa de uma figura escura saindo da água. A imagem é debatida até hoje, mas reacendeu uma lenda que nunca sumiu. Número 49. O peso das evidências em Iliamna. O que torna o lago Iliamna diferente de muitos desses casos é o volume e a consistência das evidências. Não se trata de uma única foto embaçada ou de um relato empolgado. Aqui, diversas testemunhas confiáveis afirmam ter visto as criaturas com os próprios olhos. Pilotos, pescadores, cientistas e equipes com equipamentos de sonar relataram formas grandes demais para serem explicadas. Além disso, as lendas indígenas dos povos Tlingit e Alutiiq descrevem criaturas que combinam perfeitamente com os relatos modernos. Número 50. Marcas reais, lendas reais. Some-se a isso os anzóis de aço entortados, hélices de barcos danificadas e redes despedaçadas, todos indícios físicos. Poucas lendas de lagos pelo mundo vêm acompanhadas desse tipo de rastro. A pergunta então é: será que esses monstros estão conectados? Será que Nessie, Ogopogo, Champ e a criatura de Iliana são parentes distantes da mesma espécie ancestral? Número 51. Teoria da separação glacial. Alguns pesquisadores acreditam que, quando as geleiras derreteram e os mares subiram, populações pequenas de criaturas gigantescas ficaram presas em lagos de água doce ao redor do mundo. Com o tempo, elas se adaptaram ao isolamento, viveram nas sombras e sobreviveram alimentando-se de peixes. Se essa teoria estiver certa, o lago Iliamna pode ser mais do que um mistério do Alasca. Pode ser uma das últimas janelas abertas para uma espécie mais antiga do que a própria história humana. Número 52. Um habitat perfeito para o desconhecido. Diferente de outros lagos, Iliana é vasto, profundo e ainda majoritariamente inexplorado. O que quer que viva lá tem espaço para crescer, caçar e continuar escondido. E à medida que o mundo moderno se aproxima, a verdade está começando a emergir. Número 53. A verdade vem à tona. Depois de décadas de histórias, evidências perdidas e testemunhos demais para serem ignorados, a verdade sobre o lago Iliamna finalmente está subindo à superfície. Este lago guarda algo que desafia a ciência. Os relatos, os danos aos barcos, as redes rasgadas e os sinais de sonar apontam para um único fato. Há um predador aqui, e ele não se parece com nada que conhecemos. Número 54. Comportamento inteligente e força bruta. O medo vai além do tamanho, vai também para o comportamento. Testemunhas relatam criaturas que trabalham juntas, cercam embarcações e atacam com força suficiente para entortar aço. Outros falam de gigantes solitários, com até 18 metros de comprimento, que se movem em silêncio antes de desaparecerem nas profundezas. O que antes era visto como sombra ou ondulação agora está sendo descrito como encontros diretos, mais próximos e mais frequentes. Número 55. A pergunta que resta. Com o aumento dos avistamentos nos últimos anos, é possível que estejamos diante de um padrão. O que sabemos, no entanto, já é assustador o suficiente. O lago Iliamna esconde uma criatura, ou talvez um grupo de criaturas, que pode ultrapassar 30 metros, entortar metal, demonstrar inteligência e escapar mesmo das tecnologias mais modernas. E agora, à medida que o mundo muda,
Os monstros do lago estão saindo das sombras. Conclusão. E você? O que acha que está esperando nas águas escuras do lago Iliana? Um sobrevivente pré-histórico? Uma mutação? Ou algo que ainda nem conseguimos nomear? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!